Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos Palavras e Planos de Oliver Oliveira. Tenho alma de pedra, pensamentos de adulto, coração de menino. Brinco versando no mundo, sinto e escrevo. Escrever é liberar os sentimentos em revoadas de belas palavras e deixar que sejam levadas pelo vento até que pousem em algum coração. Escrever é perigo. Eu acredito que há um mundo por detrás das palavras que ganham vida. Palavras não são um risco qualquer, mas um atrito, uma ficção, como dois corpos entre delírios desenhados. Os escritos de duas sensações, a assinatura que faz o mundo, a suavidade de um bem-querer. Palavras que ganham vida, porque toda palavra lida tem um plano. Oliver Oliveira é um grande amigo nosso, arte-educador, ativista dos poetas do Tietê, frequenta os Sarau Asas Abertas, que é levado na Fundação Casa. Inclusive o Oliver é também um arte-educador na Fundação Casa, uma grande pessoa. Temos um profundo respeito pelo trabalho do Oliver e ficamos muito felizes que ele tenha nos trazido esta maravilha desse poema. Bom, vamos dar continuidade à preposição na sua oitava parte. Emprego do A acentuado. Antes de começar a nossa exposição de hoje, eu gostaria de fazer uma correção com relação à sétima parte. Em vários momentos da sétima parte, eu mencionei o acento grave, como se fosse acento agudo. Eu peço desculpas e quem puder assistir novamente a sétima parte, peço que retifiquem. Onde vocês ouvirem acento agudo, na verdade é o acento grave. Acento grave. Muito bem. É a chamada, entre parênteses, crase. Mas a crase é um fenômeno que nós vamos estudar mais detalhadamente agora. Vocês vão entender a diferença entre o acento grave e a crase. Tudo bem? Vamos em frente. Emprego do A acentuado. Emprega-se o acento grave no A, preposição, para indicar que soa como vogal aberta nos seguintes dois casos. Primeiro caso, quando representa a construção da preposição a com o artigo a, ou o início de aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, fenômeno que em gramática se chama crase. Vamos então entender melhor o que é a crase. A crase é a reunião. Vou colocar só um instante aqui. Temos um A aqui e temos outro A aqui. Um A é preposição e o outro A é artigo. Quando eles dois se encontram, eles viram um só e formam a crase. O que é a crase então? É esse fenômeno da junção do A preposição com o A artigo definido feminino singular. Os dois se juntam e formam uma só. Essa união é representada pelo acento grave. Pelo acento grave. Aí sim que nós podemos dizer que o A é craseado. Tudo bem? Vamos prosseguir. Fenômeno crase. Fui à cidade. Olha, por mais que nós não estejamos enxergando, eles estão os dois aqui. Eles estão juntinhos. É o a cidade. Fui à cidade. Por isso que leva o nome de crase. Esse fenômeno aqui é o fenômeno chamado crase. Quando existe esse fenômeno chamado crase, vai aparecer o acento grave. E o acento grave indica que aconteceu o fenômeno chamado crase. Tudo bem? Vamos ver. O verbo ir pede a preposição a.
o substantivo cidade pede o artigo feminino a. Fui a cidade. Foi o que eu acabei de dizer. Segundo caso, quando representa para a preposição a, que rege um substantivo feminino singular, formando uma locução adverbial que, por motivo de clareza, vem assinalada com acento diferencial. Vamos ver quais são os casos. A força, a míngua, a bala, a faca, a espada, a fome, a sede, a pressa, a noite, a tarde, etc. Todos esses casos têm o fenômeno chamado crase. Portanto, esse A inicial leva o acento grave. Muito bem. Observação. A primeira observação. Crase é um fenômeno fonético que se estende a toda fusão de vogais iguais e não só ao A acentuado. Segunda observação. Não há razão para condenar-se o verbo crasear, para significar pôr o acento grave indicativo de crase. Eu quero fazer uma observação aqui. Pronto. Pôr o acento grave indicativo de crase. O que não se deve é chamar crase ao acento grave, que foi o que nós já falamos anteriormente. Crase é o fenômeno. Acento é o acento grave. Muito bem. Alencar craseava a preposição simples a. É um exemplo aqui para que se possa entender melhor. Ocorre a crase nos seguintes casos principais. A. Diante de palavra feminina, clara ou oculta, que não repele artigo. Fui à cidade. É como se dissesse, por exemplo, fui para a cidade. Perceberam? Eu estou trocando essa preposição a por outra preposição para vocês entenderem que aqui é como se eu dissesse fui para a cidade. Fui para a cidade. Esse segundo a representa o artigo indicativo da cidade, que é o feminino. Perceberam? Então, fui a cidade. Para não repetir, fui a cidade, o que nós fazemos? Fazemos a junção dos dois, conforme eu já mostrei, e fica um A só com um acento grave. Dirigia-se à Bahia e depois a Paris. Percebam que dirigia-se à Bahia leva o acento grave no A. E a Paris não. Perceberam essa diferença? É porque Paris rejeita o artigo. Por essa razão que a Paris aqui não tem o A com acento grave. Vamos ver como fazemos para identificar se a palavra rejeita ou não o artigo. Para sabermos se um substantivo feminino não repele artigo, basta construí-lo em orações em que apareçam regidos das preposições de, em e por. Se tivermos puras preposições, o nome dispensa artigo. Se tivermos necessidade de usar, respectivamente, da, na e pela, o artigo será obrigatório. Vamos ver nesse quadro aqui para entender melhor. Fui a Gávea. Eu estou indicando que eu fui para a Gávea, que é uma localidade no Rio de Janeiro. Venho da Gávea. Moro na Gávea. Passo pela Gávea. Perceberam? Se nós usamos aqui o da, o na e o pela, vamos utilizar o acento grave para indicar que nós estamos indo ou fomos para a Gávea. Perceberam? Vamos ver um caso aqui em que o artigo repele, o substantivo repele o artigo. Fui, aqui faltou.
Fui a Copacabana. Fui a Copacabana. Esse A não vai levar o acento grave. Por quê? Vamos ver por quê? Venho de Copacabana. Eu não digo venho da Copacabana. Moro em Copacabana ou moro na Copacabana. Perceberam pelo som? Passo por Copacabana ou passo pela Copacabana. Estão percebendo? Isso significa que esse substantivo repele o artigo. Como ele repele o artigo, quando nós vamos dizer que fui a Copacabana, nós não vamos usar o acento indicativo da crase, que é o acento grave. Muito bem. Vocês estão achando complicado tudo isso? Se vocês estiverem achando complicado, não se preocupem, porque com os exemplos e com a prática, vocês vão acabar percebendo que vai ser bastante orgânica essa utilização. Logo vocês vão perceber que isso se torna bem orgânico. Existem algumas observações ainda. Primeira observação: o nome que sozinho dispensa artigo pode tê-lo quando acompanhado de adjetivo ou locução adjetiva. Vamos entender melhor. Fui a Copacabana de minha infância. É até poético isso. Fui a Copacabana de minha infância. Aqui em cima era só fui a Copacabana, lembram? Aqui não. Fui a Copacabana de minha infância. Então nós estamos colocando um adjetivo, estamos adjetivando Copacabana. Nesse caso, sim, vamos usar o acento grave indicativo da crase. Venho da Copacabana de minha infância. Moro na Copacabana de minha infância. Passo pela Copacabana de minha infância. Diferente daqui de cima, que não estava adjetivada. Perfeito? Assim se diz: irei à casa paterna. Porque o adjetivo aqui, o paterna, está adjetivando a casa. Por isso que leva o acento indicativo da crase. Segunda observação: se for facultativo, nas condições acima, o emprego de ou, da, em ou, na, por ou, pela, será também facultativo o emprego do a acentuado. Vamos ver melhor como fica isso no exemplo? Nesse quadro aqui dá para entender melhor. Fui à França ou fui à França. Aqui em cima está com acentuado e embaixo não está acentuado. Venho da França, de França ou moro na França, em França, passo pela França ou por França. Como é facultativo, vocês podem ou não aplicar o acento correspondente, que é o acento... Qual é o acento mesmo, Elidio? Acento... grave. Muito obrigado. Vamos ver uma outra situação. Diante do artigo a e dos demonstrativos aquele, aquela ou aquilo. Referiu-se a aquele, aquela ou aquilo que estava do seu lado. Então sempre vamos utilizar, quando for a contração da preposição a, mais o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo. Então aqui não tem muita confusão não, tudo bem? Ok? Muito bem. O Celso Pedro Luft é praticamente um romancista das palavras. Aliás, ele tem um livro chamado Romance das Palavras. Eu sempre vou citar o Celso Pedro Luft, porque eu sou um seguidor desse nosso grande mestre, saudoso grande mestre Celso Pedro Luft. A esposa dele, Lia Luft, foi uma cronista de uma grande revista e continua mantendo acesa, continua reeditando as obras do Celso. Muito bem, o Celso, como eu já disse em aulas anteriores, além de lexicógrafo, era também dicionarista, um amante, um apaixonado pelas palavras, talvez o maior gramático conhecido em língua portuguesa, ombreando com Bechara, ombreando com grandes nomes, Celso Cunha. Muito bem,
O Celso Luft, além de... ele não se limitou em colecionar as palavras e organizá-las em dicionário. Ele fez também todo um histórico a respeito dessas palavras. Tem uma palavra muito interessante que me chamou a atenção hoje de manhã. Eu não sei se vocês estarão assistindo esse vídeo no sábado, mas ele está sendo gravado no sábado. Sábado vem do hebraico Sabbath, que lembra um grupo chamado Black Sabbath, e também do latim Sabbath, também Sabbath. Lembra, remete a uma outra palavra chamada sabático, que é relativo a um período de suspensão temporária das atividades regulares. Algumas pessoas dizem que vão tirar o ano sabático. Esse ano, que é um ano da pandemia, que nós somos obrigados a ficar em casa, para algumas situações nós podemos até dizer que foi um ano sabático, porque nós tivemos as nossas atividades principais suspensas. Então, praticamente está sendo um ano sabático, triste, mas é um ano que serve como exemplo aqui para nós entendermos melhor de onde vem essa palavra sabático. Vem do sábado, que para algumas religiões é um dia sagrado, é um dia de meditação, de orações. Muitos religiosos não trabalham nesse dia, que é o dia de sábado, que no hebraico é o sabat e no latim também sabat. Tudo bem? Nós sempre vamos trazer algumas palavras interessantes como essa, para nós sabermos, identificarmos e podermos ter a facilidade de identificar de onde vêm essas palavras. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal. Continuem dando seu ok, dando seu positivo, tocando no sininho para vocês continuarem recebendo as notificações. Eu faço parte também do Recanto das Letras. Vocês podem me acompanhar as minhas postagens no Recanto das Letras, podem colocar as opiniões, eu faço questão de responder a todas, e também no YouTube, faço questão de responder todas as perguntas, dúvidas, continuem sugerindo temas para as aulas, e espero que vocês fiquem bem, aproveitem bem o domingo, aqueles que ainda vão assistir no sábado, aproveitem bem o domingo, aproveitem bem a semana e fiquem com Deus.